Nós estamos neste final de semana falando sobre Neemias. Eu quero pedir a você que você já deixe a sua Bíblia aí aberta em Neemias, que fica lá no comecinho, né, do Velho Testamento. Os irmãos estão na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Todos aqui estão felizes e animados com Jesus, não é verdade? Deus é maravilhoso, amados irmãos. Nós podemos andar com Ele e experimentar todos os dias as maravilhas do amor que Ele nos tem dado. Mas também Deus, Ele nos tem chamado para sermos agentes de transformação. E nesses tempos nós temos visto tantas coisas acontecendo, né, irmãos? Isso não está acontecendo, começando a acontecer agora, mas com certeza há uma certa, parece, intensificação de algumas coisas. Então, antes de eu pôr o PowerPoint ali, os slides, deixa eu fazer um breve pano de fundo para você entender um pouquinho sobre a história, porque eu sei que às vezes nem todo mundo teve um contato com a história de Neemias, mas alguns aqui já conhecem. Quantos aqui conhecem a história de Neemias? Levante a mão. Quantos aqui conhecem? Bastante gente. Quantos aqui não tiveram muito contato, não tem muito conhecimento do livro de Neemias? Levante a mão. Então faz-se necessário mesmo esse pano de fundo, e quem já conhece mais o livro vai me ajudar. Bom, o que Neemias fazia antes de ir para Jerusalém, fazer a reconstrução dos muros e do portão da cidade? Quem sabe me dizer o que ele fazia? Qual que era o ofício dele? Ele era um copeiro do rei. Ele estava trabalhando para o rei de um grande reinado, que havia inclusive dominado toda aquela região, inclusive de Israel, Jerusalém. E Neemias então trabalhava ali como copeiro do rei. Talvez você diga, mas um copeiro, né? O que ele pode fazer? Bom, naquele tempo, o copeiro do rei não é exatamente a figura que a gente vê de copeiro hoje, não no sentido de querer rebaixar aí, né, essa função, mas no sentido até do ofício, como era desenvolvido naquele tempo. O copeiro do rei, primeiramente, tinha que ser uma pessoa de confiança do rei, porque alguns povos naquela época usavam os copeiros para envenenar o rei. Então tinha que ser alguém de confiança do rei. Por ser uma pessoa assim, ele ocupava por ocupar um cargo de confiança, ele ganhava bem. Ele comia bem, porque ele comia as mesmas comidas que o rei comia. Ninguém podia se apresentar mal, vestido na presença do rei. Então ele se vestia muito bem, com roupas daqueles que estavam diante do rei. E Neemias então morava bem, porque ele tinha que morar no próprio palácio. Enfim, quem era copeiro do rei naquela época estava bem. Comia bem, se vestia bem, morava bem, tinha do bom e do melhor. Pois bem, quando Neemias recebe a visita de um dos seus irmãos, ele então pergunta sobre os seus parentes. Assim como você, de repente, está morando em algum outro lugar, numa outra cidade, num outro país, e aí então alguém pergunta assim: escuta, como é que estão os nossos parentes lá? Foi mais ou menos essa pergunta que Neemias fez a um dos seus irmãos. E ele disse assim: como é que estão os nossos parentes lá na província de Jerusalém? Aí vem um relato triste. Por quê? Jerusalém está com os muros destruídos, com o portão destruído, e quem está vivendo em Israel está vivendo com muito sofrimento e passando muita vergonha. Esse é o pano de fundo. Agora nós vamos, a partir dessa história, receber nesta noite um desafio de Deus para toda a igreja. Nós vamos hoje aprender de Deus como reconstruir os muros da cidade. Os discípulos de Jesus reconstroem Campo Grande.
Talvez você possa me dizer assim: puxa, mas a nossa cidade é muito bela. E é verdade, essa foto aí eu peguei e vi assim, falei, puxa, que plano que ele pegou. E realmente a nossa cidade, ela é uma bela cidade. É uma cidade que você vê no Brasil mesmo, como uma das belas cidades do Brasil. Muito bonita. E claro, ela não está com muros, aliás, a gente não usa esse sistema, né, de ter muros. A gente também não tem portões para entrar na cidade. Você pode dizer assim, o que tem a ver uma história com a outra? É aí que está o nosso chamado. Veja bem, se enquanto não há muros físicos visíveis, ou portões visíveis para a gente reconstruir, há valores que estão sendo derrubados, que estão sendo derribados, alguns que já foram colocados pelo chão, e que estão expondo a cidade aos ataques dos inimigos, e fazendo muita gente viver sobre sofrimento e dor. A situação em muitos lugares são exatamente como a situação em Jerusalém, terríveis. Por exemplo, quando a gente escuta a Vives e o Evas falarem dos números que eles declararam aqui, isso está acontecendo lá na Europa, gente? Não, está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo em Campo Grande. O projeto Nova, se você conversar com a Vives e com o Evans, meus cúmplices, vocês vão perceber tanto de testemunho que eles têm, e de coisas que ele tem para falar, não abrindo a vida de ninguém, mas apenas contando casos sem nomes, que você vai perceber o quanto tem de abuso, de violência, e quantas famílias, e quantas mulheres, quantas crianças estão passando por muito sofrimento e vergonha. Sabe por quê? Porque os valores da palavra de Deus foram derrubados na cidade. O muro que era para proteger foi derrubado. O portão está escancarado para a entrada do mal. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E enquanto nós deixamos o inimigo agir na cidade, é isso que nós vemos. Amados, valores sobre casamento têm sido derribados. E aí surgem os adultérios, e aí surgem divórcios, e não adianta você dizer que, não, mas hoje está sabendo como lidar com isso. A criança não sofre tanto com divórcio hoje em dia, porque, aliás, nós agora estamos no mundo civilizado, então os pais, eles conversam bem, explicam bem para as crianças, e as crianças não sofrem tanto. Tá bom, você acha que é assim que acontece? É assim que acontece, começa um divórcio. O pai chega lá, fala bem baixinho com a mãe assim: ô querida, não está mais dando certo, não é verdade? E aí a mulher diz: ô meu amado, é verdade, eu acho que nós temos que nos divorciar. Fala baixinho para o nosso filho que está no outro quarto não escutar, querido. Oh querida, você acha que eu falei muito alto? É mesmo? Então eu vou falar bem baixinho, vamos nos divorciar. É assim que acontece. É assim. Gente, os valores estão derribados, e aí se coloca uma maquiagem em cima dessas coisas. Valores de casamento são derrubados, valores sobre sexualidade estão sendo derribados, valores sobre fé estão sendo derribados, a fé está sendo exposta à vergonha, cada vez mais sendo ridicularizada, e as pessoas estão dizendo se não está tudo bem. Não está tudo bem, não está tudo bem, e nós precisamos então aprender com essa história. Primeiramente então é justamente sobre isso que nós estamos começando a falar. Para reconstruir a cidade, nós precisamos ter, primeiramente, consciência e sensibilidade. Diga, consciência e sensibilidade. É verdade. Neemias, ele tomou consciência da situação terrível que estava Jerusalém. Ele não ficou, quando o irmão dele falava, aquilo entrava dentro dele, e cada palavra daquela entrava no seu interior, e não provocava às vezes aquela sensação que nós temos: não, tá, o que eu posso fazer? Não, ele sentia aquilo. E aí então depois ele foi interceder, como os irmãos vão ver. Intercessão, amados, profunda, sentida, consciente, através do jejum e da oração.
Esse jejum e essa oração na presença de Deus gerou um planejamento. Esse jejum e essa oração gerou em Neemias não só consciência e sensibilidade, mas gerou planejamento e atitude. Diga assim: intercessão. Fala jejum e oração. Fale planejamento e atitude. Amados irmãos, vamos ler então o texto sobre o que Deus quer falar conosco de consciência e sensibilidade. Está ali na tela, mas você também pode acompanhar na Bíblia. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Perceba bem, amados irmãos, Neemias tem nome, tem pai, está dentro de uma realidade. Você tem nome, você tem origem, você está vivendo dentro de um tempo, você mora numa cidade. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Perguntou sobre pessoas e sobre a cidade que acolhia essas pessoas. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Perceba, amados irmãos, perceba, veja bem, acompanhe o texto. O texto diz que sobre o relato do seu irmão, os portões estão destruídos, muros em ruínas. O inimigo, tinha um tal de Sambalate Tobias lá, ele era um inimigo intimidador, ficava dizendo: vocês vão construir nada aqui não, vocês são os pobres judeus que não sabem construir coisa nenhuma, vocês não prestam para nada, vocês são menos. A mão de obra que eles tinham para construir muros e portões eram de sacerdotes, de levitas, de guardas, governadores, ourives e comerciantes. Quer dizer, uma mão de obra não apropriada para aquilo que eles queriam fazer. E o inimigo jogava isso na cara deles. E aí então houve sensibilidade por parte de Neemias. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. A pastora Damares, como já falei para os irmãos, ela esteve aqui num sábado e ela pregou um sermão, e esse não se sabe exatamente porquê, foi realmente um mover de Deus. Esse sermão que ela já tinha pregado no Brasil inteiro, em muitos lugares, não somente em igreja, já tinha pregado isso em lugares como câmaras de vereadores, assembleias legislativas, fazendo alerta por várias partes do país. Nunca tinha surtido o efeito que surtiu quando ela pregou aqui. Foi um sermão longo, e muitas pessoas começaram a acessar no país inteiro. E sobre alertas para nos conscientizar e para nos sensibilizar. E aí também teve algumas pessoas que, por causa de uma outra refutação, que disseram que foi refutado quase que slide por slide, mas se eu fui ler, e as refutações são assim, refutações que podem ser refutadas. E aí, bom, mas eu disse assim, olha, sinceridade, isso não muda a minha opinião a respeito das circunstâncias. Não muda. Não muda em nada a minha opinião com respeito às circunstâncias. Um amigo meu, que ele é muito conectado, e ele fica sempre enviando coisas para que eu perceba sobre as realidades. Esses dias ele me mandou um link a respeito da Barbie transexual. Você pode olhar no YouTube, abre lá e coloque Barbie transexual. Barbie o que a Barbie é?
Boneca. Quem brinca com boneca? Criança, não é? Menina. Menininhos também brincam com bonecas, não é? Com bonecos. E às vezes as crianças, meninos e meninas que ficam lá brincando da vida realidade, aí põe lá o boneco que é o pai, tem o boneco que é a mãe, tem todas essas coisas assim. Mas geralmente as meninas brincam com as Barbies. Sim? Aí tem uma exposição de artes no país de primeiro mundo. Cultura. Então tem lá na exposição de artes, aparece o artista espanhol. E aí então ele vai explicar por que ele pôs a Barbie transexual na exposição dele. E lá vai aparecer a imagem, enquanto a reportagem rola, isso estava na mídia na Espanha. E aí enquanto a reportagem ele está falando, aparecem as imagens da Barbie. Amados irmãos, é uma Barbie. Geralmente os bonequinhos, até porque as crianças conhecem como que é o corpinho, vem, né? O boneco homem vem com pipizinho, mas pipizinho de bonequinho, não é? Como se fosse de um bebezinho. E a boneca menina também vem com seu jeito lá. Bom, pois bem, isso daí era uma Barbie com todo aquele jeito de mulher, mas com um membro sexual masculino. Você precisa de ver o membro sexual masculino. É assim, como se tivesse tirado uma foto e colocado ali. Não, mas a pastora Damares está exagerando. Está exagerando. Ela está exagerando. Aí, enquanto ele continua falando, continua passando os quadros no fundo, assim, da exposição. Tem um quadro que para e dá um close. Sabe o que é o quadro? Um ânus exposto assim. E olha, um ânus estranho. Irmãos, eu não estou falando isso para os irmãos, eu sei que a gente ri, mas é sério. É sério. Sem brincadeira. Olha, aquele cara fala como se ele fosse um intelectual. Aí pergunta, mas por que mostrar essas coisas? E para crianças, ele diz assim, que é para as crianças cresçam sem o preconceito de que uma pessoa pode ter uma escolha de sexualidade diferente dela ou diferente das que todos acham normais, que é a heterossexualidade. Esse é o contexto da entrevista. Estou falando palavra por palavra? Claro que não, mas veja você mesmo. Escute com seus próprios ouvidos e veja com seus próprios olhos. O promotor Sérgio Arfucci vai participar da comissão de educação, porque vai ser assim, vai ter agora um fórum nas cidades. Quem não participar do fórum municipal não pode participar do estadual e não vai poder participar do nacional. E qual é um dos temas de um dos eixos? Se não me engano, são 5 eixos. É isso, né? Um dos eixos vai tratar sobre o quê? Diversidade sexual. Mas a pastora Damares está exagerando. Sensacionalista essa mulher. Amados irmãos, nós temos que tomar consciência e temos sensibilidade de que tudo que no mundo há é do mundo. Tem gente que parece que é defensor até do mundanismo, da imundície. O mundo vai fazer coisa do quê? Do reino dos céus? O mundo amou ou odiou Jesus? Gente, o mundo amou ou odiou Jesus? E Jesus disse o quê? Que o mundo nos... Quem é do mundo faz o que é do mundo. E quem é de Deus faz o que é de Deus. Pelo menos deve ser assim. Às vezes parece que é meio ao contrário. Nós temos que sentar sobre essas coisas, meditar, nos sensibilizar, chorar diante de Deus, orar e jejuar. É isso que vem a seguir. Perceba
perceba que depois do choro, depois da sensibilidade, depois de estarmos na presença de Deus, nós devemos ir para a intercessão, para o jejum, para a oração. Olha o que o texto diz: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que os amam e os guardam, e guardam os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu cumprirei, e os cumprireis. Então, ainda que os ossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos, e à oração dos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Ele se referia ao rei. Veja, amados irmãos, quando Neemias orava, ele sabia para quem ele estava orando: ao Deus, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, mas também fiel e misericordioso. Nós devemos buscar a Deus nesse tempo em que cada vez mais se intensifica o mal. Nós precisamos buscar a Deus sabendo que Ele é o Deus, o Senhor dos céus, o Todo-Poderoso, o Deus grande e temível, o Deus que é fiel, o Deus que é misericordioso, o Deus que escuta o nosso clamor. Mas, amados irmãos, veja só, ficarmos falando do que está acontecendo no mundo e condenando o mundo, muitas vezes é confortável para nós, mas nós também, e essa é a minha oração, essa oração daqueles que temem ao nome do Senhor, nós, eu, você, todos nós temos que confessar diante de Deus os nossos pecados. Vá a um seminário de cura interior que acontece no meio evangélico, você vai perceber que há abusos sexuais que acontecem dentro de lares evangélicos. E nós devemos chorar os nossos pecados, porque também o pecado que o meu irmão comete é um pecado que me afeta. Quer ver quem Cristo é o cabeça, não é? O cabeça do corpo. Quem é o corpo? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Quando o corpo peca, todo o corpo sente. Neemias não estava fazendo confissão de cada pecado só dele. Ele estava dizendo: eu pequei junto com todo mundo. Nós, como povo, estamos nessa situação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é assim que diz a palavra de Deus? Se humilhar e orar. Veja só, nesse texto há uma parte muito interessante que diz: confessar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu virei e sararei a sua terra. O Brasil está doente, e Campo Grande se encontra numa situação que também é uma situação que está mudando, e nós cremos na transformação, mas temos que olhar e perceber, precisamos ter consciência de pecado e buscar santidade, santificação. Santificação vem quando a gente chama o pecado pelo nome, como o Evandro disse aqui, que às vezes a gente ouve todas essas coisas e chama de problema. A palavra de Deus chama do que? De pecado.
E o pecado tem que ser confessado e abandonado. Precisamos de santidade, amados irmãos. A nossa terra não será sarada com discursos vazios, de pessoas que sabem muito bem pregar a palavra, mas vivem muito mal a palavra. É preciso que eu e você entendamos. Eu tenho tido uma luta com o meu eu, uma luta com muitas coisas, porque eu digo para Deus, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu quero ser santo como Jesus foi santo, porque Ele pediu para eu ser santo como Ele é santo. O Senhor me pede para eu ser santo como o Senhor é santo. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. E não sou santo como o Senhor é santo. E eu quero. Amados irmãos, se nós fizermos isso, nós podemos trazer à memória as promessas de Deus. E nós podemos dizer, Deus vai mudar. Deus vai mudar tudo isso. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus é que se nós nos convertermos e nos arrependermos dos nossos maus caminhos, Ele ouvirá dos céus as nossas orações e sarará a nossa terra. É justamente isso que nos enche de esperança e de fé. Nós podemos ter esperança e fé. Amados, há alguns irmãos que chegam para mim e falam, pastor, mas não adianta. A própria palavra diz, há mensagens escatológicas na palavra que dizem que o mundo jaz no maligno, isso só vai de mal a pior. Tá, que vá, mas não vai ser pela nossa culpa. E enquanto a igreja não for arrebatada, a igreja tem que ser sal, tem que ser luz. E enquanto a igreja não for arrebatada, não é o inferno que vai prevalecer contra a igreja, mas é a igreja que vai prevalecer contra o inferno. E nenhuma praga chegará até a nossa tenda, porque a nossa casa está lavada e redimida pelo sangue de Jesus. E nós precisamos ter compromisso com essa palavra, compromisso com as promessas de Deus. Nós podemos sim fazer diferença, provar diferença. Nós não precisamos ser iguais a todo mundo, nós podemos ser diferentes. E nós não vamos fazer isso na força do braço humano, porque na força do braço humano, você não cuida direito nem do teu filho. Na força do braço humano, você não vai dirigir ninguém a nada. É no poder e na unção do Espírito Santo de Deus. E isso acontece quando nós jejuamos e oramos mais. E Deus envia do teu poder. À medida que nós nos santificamos, nós somos exatamente o que a Bíblia diz que nós somos quando nós acabamos de cantar. Mais que vencedores. Mas se formos pela carne, se andarmos como o mundo anda, teremos as mesmas consequências da carnalidade e do mundanismo. Esse é o desafio de Deus. É um tempo de desafio à santidade. Logo depois desse homem Neemias, diante de Deus, ele estabeleceu um plano. Tem gente que parece que tem medo de plano. É anti-espiritual falar em planejamento. Esse bonde então, que coisa, a igreja está virando, olha só, pondo alvos. Ai, parece que lá em alvos está escrito Satanás. Amados irmãos, eu já falei isso, vou repetir. Tudo tem planejamento. Quer ver? Quantos aqui se formaram já numa faculdade, tem ensino superior? Levanta a mão. Deixa eu ver, alguns já, bastante gente. Que bom, a maioria. Agora, olha só, quando você foi se formar, foi assim. Você chegou lá, sentou na mesa do reitor e disse assim, eu resolvi me formar hoje, dá meu diploma. Foi assim? Não, foi assim ou não foi? Claro que não. Se planejou. Você, quem fez cursos mais difíceis, fez cursinho. Pagou uma grana no cursinho, às vezes o cursinho foi mais caro que a faculdade. O preparo foi mais caro que a faculdade. Não foi? Até os pais pagam escolas caras, que são mais caras do que a faculdade, para quando o filho chegar lá, ele ter condições. É planejado ou não é planejado? E duramente planejado, e você paga por isso, e anos você se prepara para isso. Quando você vai casar, você acorda assim, vou casar hoje.
Aí você sai na rua. Ei, você quer casar comigo? É assim que você faz. Claro que não. Amados, por que é que com a obra de Deus eu fico com a desculpinha? Deixa que o Espírito Santo revela na hora. Para de mentir usando o nome do Espírito Santo. Você não teme blasfemar contra o Espírito? Muitas vezes é desculpa nossa, porque a gente está sem compromisso. A gente planeja tudo, como vai comprar o carro, como que vai viver, como é que a gente vai fazer, se a gente vai ser um empresário, se a gente vai ser um profissional liberal, o que a gente vai fazer, a gente planeja. Mas quando diz a respeito ao reino de Deus, não, isso aí não, isso é pecado. Parece que a gente vive no esoterismo, virou espiritismo evangélico. Vamos virar aqui, e aí vai sair uma folha. Aqui, agora eu vou fazer isso hoje. Nada disso não. Tem palavra de Deus. E não tem profecia que seja maior que a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Quem disse isso aqui? Fui eu? Foi Jesus. Quem é o Senhor da sua vida? Então faça o que Ele te manda. Tem planejamento e tem atitude. O Neemias não saiu de lá que nem um louco, não. E o rei me diz: que me pedes? Geralmente, as pessoas que têm muito o que fazer não gostam de enrolação, gostam? Vai chegar lá na frente de uma autoridade, marcou uma audiência, demorou para chegar lá, a pessoa fala: o que você quer? Próximo. Perdeu a chance. Neemias tinha jejuado e orado durante dias. Então orei ao Deus dos céus. De novo o sujeito ora diante do rei, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai. Ele sabia o que ele queria fazer, onde ele queria fazer, e olha só, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, então, estando a rainha assentada, não era um dia comum junto a ele, quanto durará a tua viagem? Ele estabelece tempo. E quando voltarás? Ele pergunta, e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, está certo lá? Não. Espera aí, deixa eu andar mais um. Opa, estou indo, voltando, irmãos, aí. Espera aí, é aqui, né? Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governantes, os governadores da além do rio, para que permita passar até que chegue a Judá. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Houve um planejamento. Não acho que Neemias estava sentado que nem esse cara, mas esse cara está prestando atenção, ele está concentrado. O que fazer? Capítulo 2, 4, 5, que já lemos. Reedificar a cidade. Planejamento. Eu sei o que eu vou fazer. Que Jesus mandou a gente fazer. Discípulos. Ele deu um modelo. Ele foi lá, Jesus tinha uma célula de 12 pessoas. E ele fazia discípulos. Ele deixou o modelo. Quando ele saiu, estava lá o modelo. Ele não ficou pregando o que ele não vivia. Ele sabia quanto tempo. Tinha cronograma. E Neemias orou e jejuou durante dias. Você acha que ele estava cheio de Deus para fazer ou não? Para saber o que ele ia fazer? Claro que estava, porque ele sabia que a obra era urgente. E por fim, ele sabia como. Você percebeu? Se continuar lendo, Neemias até fala assim, bom, aí eu parti e não falei para ninguém, porque muitas vezes a gente tem a mania de ser bocão.
bocão, entrega tudo, quer falar tudo antes. Estrategicamente ele saiu sem fazer alarde, ele tinha estratégia. E até os recursos, porque ele falou, me dá cartas aí, quando eu passar lá por aquele país, eles mexem com madeira. Com a carta que o rei me der, eles vão liberar a madeira para eu reconstruir os portões de Jerusalém. Meu amado irmão, eu e você olhamos para a cidade de Campo Grande, olhamos para a nossa nação e olhamos para o mundo. E nós fazemos parte, nós somos chamados para o ministério da reconciliação do homem com Deus. E nós temos que usar a nossa vida para isso. Nós não nascemos para nos dar bem aqui na terra, porque nós sequer somos cidadãos deste mundo. Ou temos pelo menos duplas cidadania, mas a verdadeira é a pátria celestial. Nós estamos só aqui de passagem. E que se nós venhamos a viver agora com mais saúde, uns 90 anos, que eu espero que você viva no mais do que isso, com muita saúde, vai passar. O que é você comparar 90 anos com 1000? Fica pouco? E 2000, 3000, 4000, 10 milhões de anos. O que é 80, 90 comparado com 10 milhões de anos? E comparado com a eternidade? Você só está aqui de passagem muito rápido. Só que a gente diz, canta lá, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. E a gente ouve Jesus dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar quem? O reino dessa terra ou o reino de Deus? O reino de Deus. Mas as nossas atitudes mostram que nós estamos buscando mais o reino dessa terra ou o reino de Deus? O reino dessa terra, é claro. Tudo que nós planejamos é como nós vamos trocar de carro, como nós vamos comprar uma casa, como é que a gente vai educar os nossos filhos, como é que a gente vai pagar a escola deles, como é que a gente vai se vestir bem, como é que a gente vai poder se dar bem neste mundo. Grande parte da igreja de hoje não está se importando com a eternidade, está construindo as coisas daqui mesmo da terra. Talvez seja por isso que Jesus, quando alguns chegarem lá, vai dizer assim, eu nunca conheci vocês. Vocês nunca foram do reino, vocês sempre ficaram dentro do mundo, fazendo o que o mundo lhes pedia e tendo as coisas. Eu não sou o que eu tenho, eu sou o que eu sou. O pastor Yuri pegou aqui no domingo passado, se lembra? O mais importante, gente, nós não matamos a nossa sede tendo as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo não é água para se beber, a água viva para se beber é Jesus. Nós não matamos a nossa fome comprando as coisas dessa terra e se dando bem aqui nessa terra, investindo do bom e do melhor e morando no bem e do melhor. Nós nos alimentamos do pão da vida que é Jesus, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Para Jesus te dar um carro novo, uma casa nova, tudo isso aí que você precisa, aí é fácil para Ele, é só isso que você quer? Deus quer te dar algo de mais valor, valor do reino, e as vidas têm mais valor para Deus. As outras coisas virão, se preocupa não. É claro que você vai prosperar financeiramente, o Brasil vai prosperar para a glória de Deus, mas nós temos que saber o que fazer com a nossa prosperidade, para que ela não seja egocêntrica. Ele planejou e ele tomou atitude. Leia o livro de Neemias, veja o que ele teve que encarar, os inimigos, as mentiras, as profetadas. Porque o pior de tudo não era o fogo inimigo, que ele sabia muito bem quem era Sanbalate e Tobias. Neemias teve que encarar fogo amigo, quando um profeta, que era de linhagem profética, por causa da sua família, foi lá e inventou uma profecia, que acabaria sendo uma grande armadilha para ele. Ele teve discernimento, ele falou, opa, assim acontece no tempo de hoje também, tem muito fogo amigo, pessoas que dizem, estou alertando, formadas em faculdades teológicas, que estão matando os crentes.
estão ensinando teologia liberal, que mudam datação de livros e que estão rebaixando a palavra de Deus a nível de um livrinho de contos e fábulas. Está amarrado que essas faculdades todas vão para o lugar onde elas devem estar, que sejam no inferno, porque estão falando coisa do inferno. A palavra de Deus é verdade, ela tem que ser interpretada literalmente. E são esses inimigos da fé, que se chamam amigos da fé, que entram e muitas vezes começam a questionar o que é até inquestionável, e enganam a muitos. Mas nós temos um plano. Nós vamos ficar firmes em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, porque a igreja de Deus não pode ser derrotada pelo inferno. Não pode. E a nossa confiança não está em que nós não vamos cair, nós vamos ficar em pé. A igreja de Deus ficará em pé, apesar de às vezes nós cairmos, mas também nós nos levantaremos um a um para a glória de Deus. E os escolhidos de Deus não serão enganados. Vamos ficar em pé, irmãos. Meu irmão, aconselharia você, entre num projeto de Deus, não fique de fora não. Meu irmão, não fica vindo só aqui, no templo, nos cultos e pronto, acabou. Faça alguma coisa. Teve uma ovelha que estava discutindo com um pastor, e o pastor perguntou para a ovelha: ovelha, você já orou e perguntou isso para Deus? Já orei e perguntei. E o que Deus te falou? Nada. Deus não me respondeu nada. E você está dando sua opinião por quê? Não, porque é minha opinião. Bom, então tá bom. Amados irmãos, nós somos de Deus. Deus é o nosso Pai. Esses dias eu tinha que tomar uma escolha atrás da outra. Chegou um dia que eu parei. Falei: Deus, o Senhor tem que falar comigo. Eu preciso escolher entre isso e aquilo. Não me parece que nenhuma escolha seja errada, mas o Senhor tem que falar. E fiquei ali em oração. Dali a pouco choveu a resposta dos céus. Um versículo acompanhava o outro versículo, que acompanhava o outro versículo, e Deus só ministrando no meu coração: é isso aqui, meu filho, é isso aqui, meu filho, é isso aqui, meu filho. Deus é seu amigo. Ele é o seu pai. Você acha que você vai perguntar para ele, não vai responder? Pelo amor de Deus. O que é que nós estamos fazendo com a nossa fé? Deus responde sim. E sabe, Ele tem um projeto para nós juntos, e nós temos que em unidade andarmos dentro desse projeto. Entre no projeto de Deus. Se você tem convicção que é com esta comunidade, entre no projeto de Deus desta comunidade. Não fica só olhando e às vezes até criticando, dizendo: é por isso que eu não faço isso. Tá, não faz isso, faz o quê? Vai fazer alguma coisa então. Se não é aqui, tem que ser em algum lugar, mas faça alguma coisa. Entre num projeto. Não fique como um turista. Entre no projeto de Deus. Feche seus olhos. Deus, eu sei que o Senhor tem algo para nós. E o Senhor não nos chamou para entrarmos nesta palavra, que é a ordem tua, não é uma visão de um homem. Jesus falou para nós fazermos discípulos. E Pai, nós queremos alcançar as pessoas, nós queremos batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós queremos ensiná-las a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado, até que o Senhor venha, porque sabemos que quando cumprimos a Tua ordem, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Pai, então nos ajuda a entrar nesse projeto do Senhor, nesse planejamento, e andarmos juntos e conquistarmos juntos na unidade do Espírito. Pai, nos dá consciência e sensibilidade, nos dá, ó Deus, que a igreja possa voltar para o jejum, para a oração, para a santificação, e que a igreja possa agir segundo o plano do Senhor, que nós entendamos o teu planejamento e o coloquemos em prática, tenhamos atitude. Nós oramos, porque sabemos que depois, ó Deus, de Neemias ter feito aquilo, acabaram-se os 52 dias e o muro estava reconstruído.
dentro daquilo que o Senhor tinha proposto no coração daquele homem, porque ele foi jejuar e orar. Que seja assim com cada um de nós, ó Deus, que nós sejamos os Neemias do nosso tempo, para a glória do Teu nome, que as famílias sejam transformadas, e que esta cidade seja transformada, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito, como o seu poder e sua unção, venha sobre a sua vida, e faça de você um agente de transformação, em nome de Jesus.